Alô, alô, sejam bem-vindos aqui a mais uma partilha. E este, sim, é o terceiro e último vídeo aqui de julho, que eu prometi-vos que vos trazia três vídeos. Em junho só consegui postar. Bem, não interessa nada. Aquilo que interessa é que quero entregar-te conteúdo para que, de alguma maneira, dentro de ti, tu consigas entender quão importante é tu viveres a tua vida, entendendo a tua história e a forma como ela impacta no teu dia a dia. Eu sou Isabel Matos, sou mentora de identidade emocional, facilito aqui muita desconstrução dentro da tua comunicação interna e o que eu mais sinto, desejo e quero muito é que cada um de nós possa viver a sua vida de acordo com quem sente ser, alinhado consigo, cada vez mais com menos constrangimento de que se eu for quem eu sou, vou deixar de ter aquelas pessoas, aqueles ambientes, aquelas situações e por aí vai, ok? Então, ao longo deste mês, eu deixei dois vídeos. O primeiro foram sinais de que realmente convido-te a ir ver aqui no canal, sinais de que realmente estás a mudar. E o segundo, que foi ainda esta semana, no início da semana, exatamente aquele desconforto que vai aparecendo quando efetivamente tu estás nesta mudança. Eu hoje quero trazer-te aqui cinco possíveis eventuais respostas, cinco movimentos. Eu gosto muito de movimentos emocionais, que é onde eu alicerço toda a minha metodologia, o meu método, mas cinco possíveis respostas em termos de relacionais, quando tu estás a fazer a tua mudança interna, a tua mudança individual, a tua mudança pessoal, ok? Isto tudo porque quando tu mudas, tudo à tua volta muda. Eu digo sempre isto aos meus clientes e aos meus alunos. Independentemente de ser logo visível ou não, a verdade é que quando tu estás a fazer mudanças internas, a tua vida real, direta a ti próprio, vai mudando, não é? Porque tu tens a ação concreta sobre. Mas depois, tudo o que é colateral a ti, sejam relações com pessoas, relações com ambientes, relações com valores, relações com situações exteriores, elas vão ser impactadas com essa tua mudança e então hum, é sobre isso que eu quero te falar hoje. Também trago-te cinco, e porque é que tu falas sempre de cinco movimentos, cinco sinais, cinco experiências, cinco respostas? Porque eu sinto que cinco é um número, vamos dizer, maduro e minimamente equilibrado, não é? É uma metade, portanto não é 10, é 5. E não é um número par, é um número ímpar que também nos leva, mas isso sou eu com as minhas filosofias e devaneios, que nos leva também para uma situação de desempate, vamos dizer assim. Pronto, e por isso eu trago 5, podia ser 6, podia ser 10, porque isto é uma panóplia, não acaba mais, mas trago-te aqui 5, e então hoje vou-te trazer, olhar aqui para as minhas cábulas, vou-te trazer então estas 5 possíveis respostas, os 5 movimentos que podem realmente acontecer nas tuas relações quando tu mudas, levando em consideração que quando tu mudas, tudo muda, está bem? Não é só sobre a tua vida contigo e dentro de ti. Isso é a base, é o essencial, é o que nós queremos e é aquilo que tu trabalhas, pelo menos quando vens ter comigo, nesse sentido. Mas depois, tudo aquilo e aqueles com quem nós interagimos e lidamos de uma forma mais recorrente, assídua, também eles vão tendo, eles sempre, não é só pessoas, está bem? Vão tendo os seus impactos, tá? E então existem aqui cinco movimentos de fora para dentro, porque estamos a falar de relações e do impacto que esta tua mudança exerce nesse outro, que podem ser compreendidos por ti como, ok, eu estou a mudar, está bem? E nem todos são simpáticos, mas todos eles são garantidamente respostas, por isso é que eu te digo que cinco possíveis respostas são movimentos responsivos àquilo que tu estás a trabalhar contigo e para ti. Então, o primeiro é sempre o mais evidente, e também te falei, este movimento também aconteceu no segundo, se a memória não me falha, foi no segundo vídeo ou no primeiro? Acho que foi no segundo, que é a resistência. Esta resistência de que os outros vão começar a ter algum desconforto, eles, ou a ter alguma situação de confronto contigo quando te percebem diferente. Portanto, esta resistência, vamos dizer assim, também é natural. Primeiro, o que é que tu deves fazer? Persistir naquilo que acreditas e que te faz bem e continuares a fazer aquilo que tu queres fazer e aprenderes que
toda a mudança vai implicar uma consequência, e neste caso, uma das consequências é um destes movimentos ou destas respostas, que é a resistência do outro. Estás diferente, não eras assim ou não falavas assim, conheci-te, não sei o quê. Muitas vezes podem, inclusive, colar uma culpa a uma terceira situação ou terceira pessoa que esteja na tua vida, por exemplo, ok? Se calhar é porque ou foi desde que tu começaste a. Portanto, isto é uma resistência que fala muito mais do outro que de ti só confirma que efetivamente a mudança que tu queres fazer e estás a fazer está a começar a ser visível no campo emocional, energético e real, material, concreto, desta relação que tu tens ou com aquela pessoa, ou com aquele ambiente, ou situação. Está a fazer sentido? Portanto, cada vez que tu sentires esta resistência, este confronto, este desconforto do outro para contigo, não sintas que é uma situação de crítica, de julgamento, mas valida exatamente que, ok, já está a acontecer. Portanto, eu vou continuar a persistir e vou aprender de que forma é que eu posso viver esta nova situação que nos leva à segunda resposta ou ao segundo movimento, que é exatamente a negociação e o reajuste. Porquê? Porque existem relações que efetivamente nós queremos manter. Mais uma vez, não é só sobre relações pessoais e com pessoas, essencialmente sim, mas há relações que tu tens dentro de uma sociedade, de uma comunidade, de uma cultura, de uma associação, que tu sentes que faz sentido manter, ok? E aqui, ups, bati. E aqui é necessário haver este reajuste, esta negociação. Tá? Claro que estamos a falar 90% de relações com pessoas, seja amorosa, família, amizades, profissional, whatever, tá bem? E então, este movimento é um movimento ok, se a resistência te pode trazer algum desconforto, porque sabes e sentes que estás a desconfortar o outro, mas também te traz a aprendizagem para entender se esse outro te faz sentido na tua vida, fazendo este reajuste, esta negociação, através de quê? De partilhas, de conversas, de muita comunicação, para que o outro tenha a oportunidade de te questionar, de te levar a uma pergunta que nele, na cabeça dele, ou no movimento dele, não esteja tão claro e possa estar exatamente a dar-te uma resposta de resistência, não sendo isso que ele quer, nem que tu queiras. E então este segundo movimento, que é uma resposta também, é quando o outro, em vez de dizer estás tão diferente, ou tu não eras assim, eu não te conhecia assim, levar-te a questões e a reflexões estão na cabeça dele, que é mais ou menos isto. Mas o que é que te aconteceu? Tu antes eras muito mais, deixa-me inventar também, muito mais tranquila, tranquilo, agora parece que estás mais impulsivo, impulsiva. Por exemplo, quando há este tipo de questionamento, este tipo de reflexão que é partilhada do outro para ti, tu tens exatamente a hipótese de fazer este reajuste e negociar através da conversa. Explicares, partilhares, se for uma relação de maior intimidade, ires mais profundo e dizeres o porquê que te levou ou o que é que te levou a quereres fazer esta mudança. Portanto, existe aqui um realinhamento, vamos falar assim, de expectativas, de parte a parte, mas sem cobrança, sem exigência. Apenas é só fazer esta, esta atualização da maturidade que a relação em si está a ser pedido fazer. Ou seja, porque se tu mudas, estás a fazer este autoconhecimento para ti dentro de uma determinada relação e tu sentes que não queres perder esta relação porque ela faz e é importante para ti na tua vida, então naturalmente é necessário fazer uma atualização. E ao fazer uma atualização é necessário haver comunicação para realinhar expectativas e esta maturidade da relação também dar um up para o passo seguinte. E então, a partir do momento que do outro, ou seja, do exterior para ti, vem neste movimento de necessidade de negociação e reajuste, que geralmente vem através de questões ou reflexões, então é uma excelente oportunidade para tu também conversares, partilhares, seres transparente e trazeres esta maturidade, este alinhamento, realinhamento de expectativas para continuares a manter essa relação na tua vida. Está a fazer sentido? Então temos aqui dois movimentos já que aconteceram de fora para dentro. Um que é a resistência, portanto, o outro não te consegue ver de uma forma que até à data estava-te a ver, e portanto aqui, ok, é tu persistires, que um dos movimentos já em spoiler também é um bocadinho este, mas não lhe quero dar o nome, pronto. É tu persistires nesta mudança,
sabendo que o que te está a ser dito não te cabe, é muito mais sobre o outro, não é? Porque o outro habituou-se a ter de uma determinada forma na vida, e depois é olhares para isso que te está a chegar e entenderes se efetivamente faz sentido continuar com essa relação. A fazer sentido a continuar com essa relação, se não houve da parte deste outro as tais perguntas ou questões, que é o segundo movimento de reajuste e da negociação, proporcionas tu. Isabel, mas nós estamos a ver do exterior para o interior, certo? Mas mais uma vez, como eu te disse no último vídeo, e vou-te continuar a dizer, eu aqui trago situações de, vamos dizer, caixinhas, de passo a passo, mas na realidade, na nossa vida, no nosso dia a dia, isto é embrulhado, certo? É desafiante. Portanto, desafiante, tu estás a pensar, agora é isto, agora é aquilo, porque tudo surge naturalmente, tudo é fluido. Portanto, aqui fica a sugestão de que se efetivamente aquela relação que te está a ser confrontada com resistência te fizer sentido mantê-la, então sejas tu a proporcionar esta negociação de comunicação para alinhar expectativas e trazeres a maturidade da relação para outro nível. Ou então, a própria pessoa vai querer, resiste, estás diferente, mas depois vai querer entregar-te a pergunta de porquê que estás diferente, o que é que está a acontecer. E segues para o segundo movimento. Certo? Está a fazer sentido? Pronto. Depois temos aqui o terceiro movimento, que é o afastamento. Isto é muito. E afastamento é diferente de distanciamento, pelo menos naquilo que eu partilho com os meus clientes e alunos, e gosto de dizer aqui. O distanciamento pode ser um distanciamento emocional, pode ser um distanciamento também físico, mas não necessariamente um afastamento. Ou seja, não necessariamente tu queres sair dessa relação. Tá bem? Distanciamento não significa necessariamente sair, alguma coisa está-me a picar, sair definitivamente ou temporariamente que seja daquela relação. Enquanto um afastamento já fala disso. Um afastamento já é sobre perderes proximidade. Um distanciamento nem sempre. Ou nunca, quase sempre, nunca. Eu não gosto muito do nunca e do sempre, são muito definitivos, mas um distanciamento, por norma, não é sinónimo de poderes deixar de estar próximo. Um afastamento já pode trazer a perda desta proximidade, exatamente porque, imagina, é uma relação que foi ou fez sentido numa determinada fase da tua vida, numa etapa da tua vida, é uma relação que tem estado por hábito, apenas e só hábito, apego e não propriamente por alimento, por nutrição, por vontade. Pode ser uma relação também em que tu tinhas um determinado papel ou vice-versa, a pessoa tinha um determinado papel na tua vida que começou a deixar de fazer sentido. Portanto, este afastamento também é um dos movimentos, também é uma das respostas de que tu estás a mudar e o outro está a ser impactado. De que forma? O outro, tá bem? O outro pode começar a sair da tua vida. Literalmente, portanto, pode começar a haver este afastamento. E de repente tu olhas para a tua vida e dizes: Ei, já não vejo aquele fulano, aquela fulana há tanto tempo. E não é não veres ou não telefonares ou não ouvires dele ou não. Não. É porque o que tu estás a fazer já não faz sentido, esta mudança interna que tu estás a trabalhar e a fazer, já não faz sentido ter aquela relação. Então parece que a vida naturalmente vai afastando, como o brasileiro diz, é um livramento. E nós também temos essa palavra, de pessoas e circunstâncias e situações e ambientes da nossa vida, porque nós estamos a fazer um movimento interno, a vida entende e vai-te proporcionando esse afastamento natural, esse livramento natural, ok? Portanto, sim, este terceiro movimento, esta terceira resposta relacional pode ser literal, fisicamente inclusive, tá? Afastamento emocional, energético e físico. Pessoas, situações, ambientes, circunstâncias, valores começarem literalmente a desaparecer da tua vida. Está a fazer sentido? É um bocadinho, é um movimento que dói muitas vezes, exatamente pelo apego, pelo hábito que nós nos fomos dando a oportunidade de viver nessas relações e não nos apercebemos. E depois uma das situações também que nos leva a um desconforto e a querer saber e a querer perceber mais de nós e levar-nos a esta mudança é exatamente esses hábitos, esses apegos, essas acomodações das relações que depois, quando entramos na mudança, são essas que vão ser as primeiras a ser afastadas e libertadas de nós e da nossa zona de trabalho e de mudança. Está a fazer sentido? Dói um bocadinho, mas é uma validação de que efetivamente está a acontecer mudanças no âmbito relacional porque tu estás a mudar também, pessoalmente. O nosso quarto movimento é a revelação. Aqui a revelação
eu estive a pensar um bocadinho como é que dava o nome a este movimento, mas senti que revelação pode ser realmente um movimento mais alinhado, porque a revelação, repara, a revelação não te dá nada de novo, não é sobre isso, ok? A revelação apenas torna visível ou mostra a estrutura, a base em que aquelas relações estão alicerçadas na tua vida. Basicamente, ela traz para ti a visão da forma como aquela relação estava a caber na tua vida e como é que tu estavas a caber dentro daquela relação. Está a fazer sentido? Por isso é que o afastamento, que tem muito a ver com o apego também, não é? Com os papéis, com as fases da vida, etc, etc, leva também a este quarto movimento de revelação. Porque de repente é quase como tu. O meu de repente nunca é de repente em 2 dias nem em 72 horas, ok? O de repente são situações de movimentos de meses, dias, semanas, garantidamente no limite, e os dias no limite são sempre 2 semanas de trabalhar em ti, está bem? E 2 semanas é muito pouco ou nada, mas acontece, já tenho visto mudanças muito bonitas em 2 semanas. Portanto, este movimento, dizia-te, o movimento da revelação, ou a quarta resposta à tua mudança, a quarta resposta relacional à validação da tua mudança, é exatamente a revelação que mostra hum, porque que naquele momento, à data daquele momento que estás a ver isso, já não faz sentido tu caberes no mundo do outro daquela forma e vice-versa. E principalmente, como estamos a falar do exterior para o interior, portanto, do fora para dentro, o outro é que vai começar a dizer mais ou menos já não faz sentido da forma como nós estamos, nós, mais uma vez, alarga mais do que a relação amorosa. Ou não percebo o que é que mudou, porque se eu fazia isto e tu tinhas isto, agora eu faço isto e tu dás-me isto, ok? E então tu começas a, ok, então tu conhecias-me assim, mas quando eu não sou, parece que, tá? E mais uma vez, Isabela, faz-me sentido manter essa relação. Vais ao segundo movimento de negociação e reajuste. Alinhar expectativas, ser transparente, questionar, trazer para cima da mesa a maturidade da relação, o que é que faz sentido avançar, o que é que não faz sentido, certo? É sempre sobre isto. Estou-te a dar 5 movimentos para poderes ter relações saudáveis e validar através dessas relações a mudança interna que está a acontecer dentro de ti. Tá? The last but not the least, este nosso quinto movimento, a quinta resposta possível, é o aprofundamento. O que é isto? O aprofundamento tem a ver com tu estares a perceber toda a dinâmica à tua volta e trazeres para ti de que isto foi sempre o que eu quis, mas não tive coragem de o fazer até agora. Porquê? Porque tu começas a trazer para ti que não tens mais medo de te perder em relações ou de perder relações que não façam parte de quem tu és. Uhum. Então, o aprofundamento, este movimento de aprofundamento do outro para contigo, é exatamente tu perceberes que está a desaparecer, que não há um esforço, vamos substituir que eu não gosto muito de esforço, que não há um empenho, que não há uma dedicação, que não há um vir atrás deste outro para te ter na vida dele. Portanto, isto garantidamente é uma validação de que tu estás a mudar e que este, profundamente, e que este outro não está a ser capaz de abraçar e de acolher esta profundidade. Então, tu sem medo assumes que não te queres mais perder dentro de uma relação que não joga de igual para igual contigo e que não tens medo de perder essa relação porque validas que não é uma relação saudável. Tudo isto, todos estes movimentos e todos tantos outros imensos que há, não invalidam jamais nem dor, nem sensação de perda, nem sensação de abandono. Isto não tira isso. O que nos traz é uma visão de que estávamos associados a isso. Uma coisa é tu sentires isso, outra coisa é tu entenderes que isso é uma emoção ou uma sensação e não propriamente o saudável. Explica melhor, Isabel, explico. Vamos a uma relação de parte a parte, não interessa mais uma vez o que é, também pode ser de grupos de amigos, mas não interessa, de parte a parte. Então, de repente, há uma parte que começa a trabalhar em si
e vai crescendo e vai querendo mais e vai percebendo coisas e vai por aqui. E esta parte não acompanha este aprofundamento, certo? Se esta parte que és tu tiver e quiser trazer esta outra parte para a vida ou continuar com esta outra parte na vida dela, necessariamente tem que haver um movimento de reajuste e negociação e, mesmo assim, sem garantias de que esta parte esteja capaz disso. Porque se tu vais fazer, e agora sim, um esforço para manter esta parte, sentindo que esta parte não está capaz disso, vais voltar ao mesmo sítio do início que começaste a trabalhar na tua mudança. Ok? Pronto. Mas de repente, quando tu sentes que não há um empenho desta parte para ir atrás de ti, e o atrás não é de submissão, é ok, também me faz sentido manter esta pessoa na minha vida. E então haver aqui, da parte dele, parte, pessoa, situação, circunstância, whatever, um reajuste e uma negociação, obviamente que tu vais ter a sensação de perda, de abandono, de rejeição, de culpa, eventualmente, e está tudo certo. Porquê? Porque era uma relação que vivia de apego, de hábitos, de rotinas e não propriamente de vontades, de foco comum, de valores idênticos, de objetivo para o mesmo sítio, certo? Mas o facto de tu sentires o que sentes não é validado que é verdade. É validado, associado e alicerçado naquilo que tu sempre viveste. Porquê? Porque mudar não significa todo que tu és melhor, que és superior ao outro, não tem nada a ver com isso. Mudar é exatamente trazer a responsabilidade da tua vida para a tua vida, de quem tu queres ser e estar dentro da tua vida. E isto faz com que tu tenhas de olhar naturalmente a tua história para perceberes o que é que está desconfortado e desalinhado na tua vida e limpar um campo emocional de relações que não te cabem pelo menos daquela forma. Não que tenham de sair, mas daquela forma não. Está a fazer sentido? Então, num geral, num resumo, e vou deixar também no texto, na descrição aqui do vídeo, os 5 movimentos, mas são movimentos muito simples, que de alguma forma também te ajudam a perceber se efetivamente tu estás dentro dos ambientes, relações, culturas, valores, whatever, que tu sentes que são para ti, e estes movimentos ou respostas relacionais do exterior para ti fazem com que tu consigas estar mais tranquila, tranquilo, no sentido da mudança que por si só já é extremamente desafiante. Ok? Então vamos terminar como eu tenho terminado agora o mês de julho com um exercício. Não sei se acabaste por fazer o segundo, que eu te dei na sugestão do segundo vídeo, senão também vai lá e faz. O exercício também vai ficar aqui na descrição do vídeo, mas basicamente é escolheres uma relação que neste momento tu sentes que tenha mudado enquanto tu estavas a mudar ou nem fizeste grandes mudanças, mas sentiste que a relação mudou, pronto. E vais fazer estas 5 questões no sentido de reflexão e escrever. Ou seja, eu sugiro-te sempre escreve, 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 porque a escrita depois torna-se clara. Mais uma vez, passado 1 ou 2 dias, vai ler o que tu escreveste sobre a questão ou reflexão que colocaste. É um journaling e o journaling pode ser, como eu gosto de falar, fechado ou aberto. Ou seja, fechado é sobre que tens aquela pergunta e só queres responder àquela pergunta. Portanto, embora vás deixar fluir a escrita, estás concentrada no foco, que é só aquela pergunta, ok? Quando é um journaling aberto, é sobre deixa fluir até tu sentires que já não queres mais escrever ou que não há mais nada a escrever sobre aquela pergunta, independentemente de poder fazer sentido ou não à partida. Depois vai sempre fazer sentido, ok? Então, estava-te a dizer, escolhes uma relação que sentes que tenha mudado enquanto tu também estavas a fazer o processo de mudança, ou até nem estás a fazer grandes processos de mudança, mas estás a sentir que a relação está a mudar. Porque, para, podes tu não estar a fazer e tu seres o exterior da outra relação, da relação que tu sentes que mudou. Ok, então a primeira pergunta é: o que é que mudou em mim? O que é que mudou em mim para eu sentir que esta relação está mudada? Depois, o que é que mudou na dinâmica da relação? Okay? Isto vai trazer sempre situações sei lá, ansiedade, controlo, disponibilidade, mas deixa fluir, está tudo certo. A terceira questão seria: como é que o outro está a responder a isto que eu sinto que mudou?
não é? Porque a relação é sobre uma relação que mudou enquanto tu mudavas, ou mesmo que tu não tenhas feito esse trabalho, estás a sentir que a relação mudou ou está a mudar e tu podes ser o exterior do que está a mudar. Portanto, o que é que realmente o outro, de que forma é que o outro está a responder. A quarta, uma, duas, três, exatamente. A quarta é o que é que esta relação precisa agora, o que é que tu sentes e que faz sentido que ela precise agora para ou continuar na tua vida ou deixar de continuar na tua vida, que também é uma resposta muito plausível e possível. E a quinta e última é se tu consegues ou eu consigo estar nesta relação sem voltar a perder-me de mim. Se sim e se não, e deixa fluir a resposta ao acrescentar o sim ou ao acrescentar o não. É? Sim, porque. Ou não, não me faz sentido porque. E deixas fluir por aí. Certo? Então, minha gente, eu espero que tenham gostado. Vamos entrar em agosto, um mês assim um bocadinho mais de férias. Eu vou-vos trazer também temáticas para aqui. Vamos pelo menos ter os nossos 2 vídeos, isso é garantido. Se eu sentir mais um, coloco, está tudo ok. Mas mais uma vez, não desistam de vocês. A vossa vida só vive uma vez. Vocês não conhecem outra realidade senão a vossa vida. Portanto, não vale a pena desperdiçar o que naturalmente já não conseguimos controlar. Somos apanhados, desprevenidos e desperdiçamos, porque é o que é e está tudo certo, mas tudo aquilo que possa depender de nós, da nossa responsabilidade, de estarmos presentes, realmente de olho aberto, visível, com percepções, epá, façamos por nós, porque mais ninguém vai fazer, nem com tanta vontade, nem com tanto empenho, nem com tanta dedicação e, acima de tudo, nem com tanto amor dentro de ti mesmo, de ti mesma. Porque se a tua vida desaparece, tudo o que existe em ti desaparece também, certo? A verdade lá para Alice. Portanto, minha gente, espero que tenham gostado. Subscrevam o canal, partilhem se vos fizer sentido, deixem os vossos comentários que eu vou gostar muito de os ler e vamos continuar a acontecer por aqui no mês de agosto, ok? Até lá, desejo-vos um resto de um excelente julho que já está no fim e um maravilhoso início de mês de agosto. Um grande beijinho e fiquem bem.